Uma pesquisa Datafolha mostra que o ministro Alexandre de Moraes é, de longe, o mais conhecido ministro do Supremo Tribunal Federal, citado por 89% dos entrevistados. Na sequência, aparecem Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, também com alto nível de conhecimento entre a população. Já entre os menos conhecidos estão ministros mais recentes na corte, como Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Quando o assunto é avaliação, André Mendonça e Carmen Lúcia têm os melhores resultados, com maior índice de aprovação entre os que conhecem. Por outro lado, Dias Toffoli aparece com a pior avaliação, seguido por Gilmar Mendes e pelo próprio Alexandre de Moraes. A pesquisa ouviu mais de 2.000 pessoas em 137 municípios entre os dias 7 e 9 de abril, com margens de erro de 2 pontos percentuais. Então, está na tela aí para vocês o índice de avaliação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Entre todos, o que foi melhor avaliado foi o ministro André Mendonça, apesar de não estar entre os mais conhecidos. Então, está na ordem, eu vou citar aí para vocês. Os ministros que foram melhor avaliados em ordem, está aí o ministro André Mendonça, Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux, Edson Fachin, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e, por último, com a pior avaliação, veio o ministro Dias Toffoli. A avaliação que acontece aí depois de todos esses escândalos, esses absurdos da Suprema Corte que, de acordo com a pesquisa Datafolha, tem aí quase 80% da população entendendo que tem poder demais. Eu vou conversar com o Felipe também sobre isso, por isso eu venho para cá, para falar com ele sobre esse assunto. A gente acabou de falar sobre essa pesquisa com o senador Jorge Seife, Felipe, e também já viemos falando aqui no contexto muito sobre esse assunto. É bom quando sai pesquisa, porque a gente não fica só no achismo. É claro, é notório que a população em algum momento falaria sobre isso. Já tinha saído sim uma pesquisa aí de satisfação sobre o Supremo Tribunal Federal, mas agora, com todos esses escândalos voltados aí, principalmente ao Banco Master, foi importante que essa pesquisa saísse nesse timing, nesse momento, mostrando inclusive qual é a percepção da população sobre cada um desses ministros. E mostra aí que André Mendonça, que hoje é o ministro que tem os maiores assuntos na mão, os assuntos mais importantes na mão na Suprema Corte, é o ministro que está melhor avaliado. Ele que está lidando com o caso Master e também com o caso da farra do INSS no Supremo Tribunal Federal. E, por último, o ministro que foi pior avaliado, o ministro Dias Toffoli, que foi aquele primeiro ligado ao caso do Banco Master. Ministro que colocou panos quentes, sentou em cima do caso Master lá atrás, no início, quando o caso estourou, e que colocou uma espécie de censura para que o Congresso Nacional não pudesse ter acesso às informações sobre o caso Master. O tempo passou, Felipe. Eu até fiz essa retrospectiva aqui ontem, mostrando o envolvimento de cada um, de alguns ministros, junto ao Banco Master. Hoje nós temos o ministro Dias Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Nunes Marques e também o ministro Gilmar Mendes, que por agora viajou, saiu notícia aí de que ele viajou em aviões também de Daniel Vorcaro. O presidente Lula, inclusive, que falou na sua última entrevista, que aconselhou ao ministro Alexandre de Moraes que se entendesse ali suspeito, se declarasse suspeito no caso Master, em qualquer ação relativa ao caso Master, para não manchar a sua bela imagem que foi construída aí durante o julgamento da trama do golpe. Hoje a gente viu que a população brasileira entende que a Suprema Corte tem poder demais. A população brasileira também entendeu que é sim necessário que haja uma Corte Suprema para lidar com os problemas do Brasil, para lidar com os problemas constitucionais do Brasil, mas não dessa forma. E agora a gente mostra também o que cada um dos ministros vem mostrando para a população. Ontem, Felipe, terminando aqui o meu raciocínio para passar para você, a ministra Carmen Lúcia falou em um evento privado sobre a transparência na Suprema Corte.
Ela diz que quanto mais transparente, melhor, inclusive para o relacionamento entre os ministros dentro do Supremo Tribunal Federal. E eu não vou me lembrar, ipsis literis, qual foi a frase que ela disse, mas ela disse o seguinte: é, quanto mais transparente, mais as pessoas podem confiar. Tem confiança quem conhece, algo dessa forma. Então, tem confiança quem conhece. Só pode confiar no Supremo Tribunal Federal quem conhece. Para conhecer, há que ter o quê? Transparência. Coisa que o Supremo Tribunal Federal aí, os ministros, não vêm fazendo, Felipe. Nira, esse é o ponto, né? Quando você pega, por exemplo, essa frase da Camelúcia, é nítido que é necessário aprovar o Código de Ética no Tribunal Federal, né? Por quê? Porque o Código de Ética vai dar transparência à Suprema Corte do Brasil. E transparência vai sim dar mais credibilidade à Suprema Corte e vai dar mais confiabilidade à Suprema Corte. Porque não dá, por exemplo, a gente descobrir a conta-gotas, né, esses absurdos que acontecem na Suprema Corte, né? Como no caso do Banco Master, quando a gente descobriu que a mulher do Alexandre de Moraes tinha um contrato de mais de 150 milhões de reais com o Banco Master. O contrato dela era só porque ela era mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, não porque ela era uma boa advogada. Queria que fosse, né? Mas não foi por conta disso, para buscar a proteção do Alexandre de Moraes. Quando você vê essa pesquisa, Neila, você mostra e revela o absurdo que é a Suprema Corte para a população. De 10 ministros, tem 10 ministros, porque o Messias vai ser sabatinado ainda essa semana. Né? Em 10 ministros, 6 têm avaliação negativa da população. Tem nota zero. Tem nota zero. O Fachin é aquele ministro morno, né? Que não fede, não cheira. Né? Os outros 6 ministros têm avaliação negativa pela sociedade. Só 3 ministros tiveram uma avaliação positiva, que foi André Mendonça, que é óbvio, né? Saber porque ele tem avaliação positiva, porque ele está conduzindo o processo do Banco Master do Daniel Vocaro de uma forma mais republicana do que o Dias Toffoli e mais republicana que outros ministros conduziriam o caso, mostrando claramente que não tem rabo preso, pelo menos para a população, né? Com o caso do Banco Master e do Daniel Vocaro. Né? A Carmen Lúcia, que é uma ministra mais discreta, uma ministra que não aparece muito, né? Era muito mais voltada para decidir as questões institucionais de forma muito mais eficiente do que os outros ministros, que era o Holofote, e o Luiz Fux, que foi o ministro que se colocou contra o Alexandre de Moraes no caso da trama golpista. O Alexandre de Moraes, Neila, só não tem avaliação pior do que o Dias Toffoli, porque parte da sociedade polarizada vê ele como herói em relação à trama golpista por ter defendido a democracia segundo a narrativa da esquerda. Né? Então, a parte da população acha que o Alexandre de Moraes é mais herói do que vilão. Isso justifica porque ele está com menos reprovação do que ultimamente e menos reprovação do que o Dias Toffoli. Né? O Dias Toffoli é um ministro que, nos últimos meses, né, fez... primeiro, mostrou claramente a ligação dele com o Daniel Vocaro e Banco Master, segurou o processo como relator, devendo se declarar suspeito ou impedido no caso, né, porque tinha uma parcialidade nítida, pelo menos para a sociedade, naquela situação, e não podia conduzir o processo. Então, a população vê ele como um ministro corrupto, um ministro completamente errado em relação à condução do maior escândalo da história recente do Brasil, que é o Banco Master e que é o caso do Daniel Vocaro. E aí, por outro lado, você vê que tem uma crise de 70% da sociedade que enxerga o STF com um exagero de poder institucional. Mas, por outro lado, a mesma sociedade vê a importância do STF. Olha para o STF e fala assim, poxa, o STF é um instrumento, é um instituto, é um poder necessário para defender a democracia, para defender a república, para cuidar de contencioso e conflitos institucionais entre poder legislativo e poder executivo, entre a sociedade em geral, para defender o direito fundamental. Então, tem que haver, sim, uma reforma no STF de acordo com essa pesquisa, porque, apesar da sociedade ver incrédula e com desconfiança no STF, 70% também enxerga a importância do Supremo Tribunal Federal. Isso leva a crer, concluindo, Neila, que há necessidade de uma reforma no STF de modo a voltar à confiabilidade de toda a sociedade. Aí eu volto para minha frase inicial.
né? Isso deve se iniciar, no meu modo de ver, com a aprovação do marco do Código de Ética para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho que saber, como cidadão, quanto que o Alexandre de Moraes ganha por palestra. Quem está pagando a palestra e a viagem do Gilmar Mendes para Portugal, quem são os patrocinadores, quanto ele está recebendo, tudo isso tem que estar claro para a sociedade entender quanto que esses ministros estão ganhando e de quem estão ganhando. Neila. Inclusive, Felipe, essa questão da publicidade, de publicizar os julgamentos na Suprema Corte, talvez tenha sido um problema grande para o nosso país e um problema grande para o judiciário no geral. Essa história de a TV Justiça divulgar grandes julgamentos e pequenos julgamentos, enfim, divulgar os julgamentos que acontecem no plenário da Suprema Corte como um todo, acabou virando ali um espaço teatral para que os ministros possam, inclusive, demorar e se alongar mais nos seus votos para mostrar mais conhecimento e para poder discutir com um ou outro ministro, ou para debater, ou para demonstrar algum ponto político, um viés político, ou para dar uma indireta aqui, uma indireta acolá, o que vem acontecendo bastante nos últimos meses, inclusive. E aí vem uma opinião minha, assim, eu não vejo, por exemplo, que em outros países onde o judiciário é mais sério e mais célere, que a justiça ela é tão publicizada. Isso acaba atrapalhando um pouco a questão do judiciário. É uma decisão, nós estamos falando de decisões que implicam a vida de outras pessoas. Então, por que terceiras pessoas têm que ter acesso a toda aquela decisão, toda a íntegra daquela decisão, toda a íntegra daquela conversa, daquele julgamento que muitas vezes nem deveria estar sendo publicizado numa TV. E a TV Justiça hoje, ela é captada, né, o sinal da TV Justiça é captado por todas as outras emissoras e hoje também pela internet. Então você imagina a capilaridade disso, o que transforma os ministros da Suprema Corte aí em popstars, né? Acabou transformando as decisões do judiciário em momentos épicos das tardes brasileiras, dependendo dos julgamentos importantes que já aconteceram no país. Então, talvez essa questão de entrevistas coletivas, desde quando juízes, porque ministro é um nome bonito, né, que foi dado para um poder, que é o judiciário, mas desde quando juízes precisam conceder entrevistas coletivas para justificar ou falar de decisões que foram tomadas dentro de uma corte. E desde quando juízes precisam dar entrevistas ou entrevistas coletivas sobre posicionamento político, Felipe? Desde quando? Isso é papel de um juiz? Lila, aí que está. Não é o papel de um juiz, né? Inclusive, a lei orgânica da magistratura veda completamente a entrevista de juízes e ministros, né, em relação aos casos que estão sob essa alçada, né? Ou seja, é ilegal, pela lei orgânica da magistratura, o juiz dar entrevista. Aí tem um ponto que as pessoas confundem, né? A transmissão do julgamento não necessariamente tem relação com maior publicidade e tem relação com maior transparência do Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, no Brasil, no Brasil essa equação não fecha. E no mundo das democracias contemporâneas, dos tribunais constitucionais, não é assim. Isso cria um problema, Neila, no meu modo de ver, é muito grande, que é o seguinte: a gente não sabe qual é a posição do STF em relação a vários assuntos no Brasil. Eu não sei qual a opinião do STF sobre liberdade de expressão. Eu sei qual a opinião de alguns juízes sobre liberdade de expressão. Mas não tem aquela opinião da corte final, né, que define e que é pública sobre liberdade de expressão no Supremo Tribunal Federal é dessa forma. Tem um voto divergente que foram para esse caminho, né? É assim que era a Corte Constitucional dos Estados Unidos, né? Os ministros sentam junto à mesa, discutem o processo, tentam chegar no consenso, que é mais importante do que a decisão individual de um juiz, é a decisão do colegiado, né? A decisão do colegiado, como um todo, né, é publicizada de modo transparente para toda a sociedade. E no STF não é isso que acontece. No STF, cada ministro quer ter a sua própria jurisprudência, quer mostrar qual que é o teu racional de decidir. Isso é errado. A gente não faz uma democracia dessa forma. A democracia se faz tendo decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal sendo publicizada junto com a opinião da Corte. A opinião da Corte sobre esse assunto é essa.
Não interessa a opinião do Gilmar Mendes, não interessa a opinião do Fachin, do André Mendonça. O colegiado entende que a liberdade de expressão é dessa forma, entende que os direitos fundamentais têm que ser interpretados dessas formas, entende que a CPI tem que ser colocada e aprovada e instaurada dessa forma. Isso que faz um órgão de corte colegiado. Mas, infelizmente, no Brasil, muito por conta da TV Justiça, que transmite ao vivo os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, o que a gente vê é a opinião de cada um dos ministros. Aí o que o presidente faz? Conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são favoráveis a tal medida, é a maioria, e então fica julgado favorável em relação a esse lado. Mas isso não cria a decisão coletiva em geral, entendeu? Então, ou seja, você setor, Neila, concordo contigo. A transmissão pela TV Justiça do julgamento do Supremo Tribunal Federal é muito mais danoso à democracia do que vantajosa à democracia. Aproveitando a imagem do Gilmar Mendes aqui do meu ladinho, que foi ele o criador da TV Justiça, ele que gosta de uma publicidade, ele está aqui, ó, e ele se vangloria de ser o criador da TV Justiça, criador também do evento lá em Portugal, que vai acontecer muito em breve. A gente não sabe quem são os patrocinadores do evento lá em Portugal. O ministro Gilmar Mendes podia contar para a gente quem são os patrocinadores, além do IDP, né? Então, tá aí um bom momento para a gente falar sobre isso. E talvez um bom momento também para se mudar um pouco a logística da TV Justiça. Juiz não é artista de TV, um julgamento não é um momento para ser transmitido, talvez não seja um momento para ser transmitido 100%. E a sua frase é perfeita, né? A publicidade nem sempre ela gera transparência. O Supremo Tribunal Federal nunca foi tão obscuro em tantos anos, assim, era um órgão que a gente respeitava muito. Os ministros da Suprema Corte eram juízes que eram extremamente respeitados, não só para as pessoas da área da magistratura ou do direito, mas também para todas as alas da sociedade. Hoje não mais, hoje existem duras críticas e, infelizmente, quando as pessoas falam que conhecem o nome dos ministros do STF e não conhecem o nome dos jogadores da seleção, isso me deixa muito mais triste do que feliz, porque a gente não deveria conhecê-los. Vira, onde se perdeu, né? Onde a gente se perdeu no Brasil em relação às ministras do Supremo Tribunal Federal? Eu lembro quando eu era estudante de Direito, lá em 2001, 2001, eu lembro que você olhava para a Suprema Corte do Brasil, você tinha admiração. Falava, poxa, Moreira Alves, bom, Sidney Sanches, nossa, juiz bom, né? Você tinha admiração a esses ministros, né, do Supremo Tribunal Federal. E hoje em dia se perdeu isso, se perdeu. E os juízes antigamente eram escolhidos dentre a nata da intelectualidade jurídica no Brasil, dentre aqueles juízes que tinham, né, dentre aqueles juristas que tinham uma cultura jurídica muito, muito bem, muito bem colocada, né, muito bem estruturada, né. Hoje em dia não, hoje em dia o que pauta a escolha de ministro da Suprema Corte do Brasil é aquela pessoa que eu posso exercer uma determinada influência. Então, o que faltou a escolha do Lula em relação ao Dias Toffoli, em relação ao Zanin, em relação ao Messias, é o fato de ele ter uma proximidade dessas pessoas e poder dar um telefonema, ou poder se encontrar para discutir e resolver assuntos privados e assuntos da ordem particular dessas pessoas, né? Por que isso acontece, Neila? Porque, infelizmente, no Brasil, né, os presidentes da República, todos, querendo ou não, acabam chegando no Supremo Tribunal Federal, algum processo contra ele, e acabam virando réus e acabam sendo presos, né? Então, a vontade de se proteger, a vontade de autoconter o Supremo Tribunal Federal é muito maior do que escolher pessoas boas que possam servir a sociedade brasileira, servir a República e criar uma jurisprudência boa, bem justificada, que faça a gente andar para frente e não andar para trás, como está ocorrendo no STF atualmente em relação a vários assuntos. CPI, direitos fundamentais e arvorar sobre o poder político do poder legislativo. Ou seja, realmente estamos retrocedendo e não evoluindo em relação ao direito no Brasil, Neila.